Quem aqui procrastina? Quem tem essa dificuldade? Quem precisa enfrentar essa dificuldade de procrastinar? Fala aí para mim. Dá um joinha aí, ou coloca eu, mas diz aí para mim. Vamos pensar, vamos ver aqui o que é procrastinar. Procrastinar, querido, é adiar, é deixar para amanhã, é o famoso empurrar com a barriga, não é? É você deixar para depois algo que você precisa fazer. É aquela coisa que, às vezes, você quando procrastina, você parece que faz um monte de coisa, mas não faz aquilo que você precisa. Sabe, quando você tem uma coisa importante para fazer, mas aquilo você não quer fazer, você está empurrando aquilo, aí você faz um monte de coisa desnecessária, que parece que você encheu o seu dia e não deu tempo. Então, a gente engana muito a gente mesmo. Não é que não deu tempo, é que você colocou um monte de coisas que não são importantes no lugar daquela que era importante. Então, procrastinar é você empurrar uma decisão, uma escolha que você tem que fazer, algo que você tem que decidir. Às vezes é resolver um problema com uma pessoa que você não quer encarar. Às vezes é arrumar o seu armário que está lotado de bagunça. É uma série de coisas, às vezes é começar um projeto que você já tinha que começar há muito tempo, se sabotar, isso mesmo, Valéria. A procrastinação é uma autossabotagem. Você vai enganando você mesma e vai deixando de realizar uma coisa importante que você precisava fazer, certo? Você coloca 1000 desculpas para não fazer uma coisa, ou então você deixa para cima da hora. Você empurra tanto, você vai deixando tanto para amanhã que fica a coisa no limite. Quando você deixa, você não tem mais jeito de fugir, aí você vai fazer aquilo de qualquer jeito. Isso acontece com todo mundo. Procrastinar é uma coisa que faz parte da vida de muitas pessoas. Em algum momento da sua vida você faz isso. Lógico que algumas pessoas têm mais dificuldade nessa área do que outras. Mas a gente precisa enfrentar isso porque isso é uma coisa muito prejudicial e a gente vai entender por quê. Agora, por que a gente procrastina? O que acontece com a gente para a gente procrastinar? A gente tem um mecanismo no nosso cérebro que planeja aquilo que tem que ser feito. E tem outro mecanismo que busca aquilo que é prazeroso. Então, quando você procrastina, aquela parte do seu cérebro que busca aquilo que é prazeroso, venceu. Porque você procrastina algo que você não gosta, você não tem vontade de fazer, que é desagradável. Então, aquela parte que busca a satisfação, que busca o prazer, ela falou mais alto ali e venceu a parada, certo? E aí você deixa de fazer aquilo que precisa para fazer aquilo que gosta, ou seja, não fazer aquilo que é desagradável para você. Então, procrastinar é evitar um desprazer. Procrastinar é evitar uma situação que causa desgosto, que te aborrece, que te incomoda, que você não gosta, que não é agradável. Procrastinar é evitar algo que não é agradável para a gente, é evitar o desconforto, certo? E você pode evitar uma série de coisas. Você pode evitar escolhas, você pode evitar tarefa, você pode evitar projeto, você pode evitar pessoas, enfim. Você evita um monte de coisa e por uma série de coisas. Às vezes é algo que é desagradável, você não gosta, certo? Vamos supor, eu não odeio, você não gosta de arrumar guarda-roupa. Então, o seu guarda-roupa, você quando vai colocar uma roupa lá dentro, você joga aquela roupa, fecha a porta para você não olhar, para poder você deixar aquilo ali, certo? Às vezes você não gosta de arrumar uma cozinha, aquilo vai empilhando ali. Ou às vezes você é inseguro para fazer algo. Tem uma coisa para você fazer, mas você não acredita que você é capaz de fazer aquilo. Você não confia em você mesmo que você vai ser capaz de realizar aquilo. Aí você vai empurrando por falta de fé em você, por insegurança, por falta de confiança. Isso também te faz procrastinar. Ou por medo de uma coisa não dar certo. Às vezes você tem um projeto, você tem algo para colocar em prática. Tem como procrastinar algo que se gosta de fazer, isso já pode ser preguiça. A gente vai deixar a preguiça por último, viu? Vamos deixar a preguiça por último, a gente vai falar disso também. Então, quando você tem medo de que uma coisa não dê certo, às vezes você tem um projeto,
e você nunca coloca ele porque você está morrendo de medo de fracassar nesse projeto. Aí você procrastina, você vai empurrando, você vai enganando você mesmo. Existem muitas coisas. Às vezes é uma prova que você tem que estudar e você está vendo aquilo como uma coisa muito grande. Aí você acha que você não vai ser capaz de realizar. Você empurra para frente. Às vezes, a gente tem um prejuízo muito grande por causa de fazer isso, por causa de procrastinar. Por isso que a gente precisa enfrentar. Quando você procrastina, muitas vezes você deixa uma coisa para cima da hora. Você vai no limite seu. Você vai até onde você pode suportar levar aquilo sem fazer. Aí você deixa para fazer para cima da hora, o que acontece? Você não vai fazer bem feito. Com certeza, uma coisa feita em cima da hora não é feito com a mesma dedicação, com o mesmo cuidado, com o mesmo zelo e não vai dar o mesmo resultado. Então, o que você perdeu nisso aí? Você perdeu na qualidade. Você perdeu porque a sua imagem vai ser uma imagem ruim para as pessoas, vai ser uma imagem negativa. Você não vai passar como uma boa profissional que você pode ser e você não mostrou aquilo simplesmente porque... Simone, como vencer a procrastinação? A gente vai falar agora, Simone. Calma aí. A gente vai falar, tá? Esse é um ponto muito importante, Simone, e a gente vai chegar lá. Então, quando você deixa uma coisa para cima da hora, você perde a possibilidade de mostrar a capacidade que você tem, porque você não vai mostrar a sua competência. E mais, você vai tirar a sua paz, porque quando a gente faz uma coisa em cima da hora, você faz tudo muito estressado. Você faz agitado, você faz nervoso, seu coração dispara. Então é um estresse desnecessário. Você prejudicou você mesmo por uma coisa que você podia evitar, se você trabalhasse isso. É aquela pessoa, por exemplo, que estuda para a prova de última hora. Às vezes você tem um tempão para estudar, mas você vai deixando aquilo até no limite para poder fazer aquilo correndo, porque você não queria encarar aquela matéria toda. Então, você não produz o que poderia produzir, você não passa a imagem que você poderia passar, você não tem um resultado que você poderia ter, e outra, você afeta até a sua autoestima, porque você fica com raiva de você mesma. Se você se deu mal naquele projeto, se você não estudou o suficiente, se você não fez aquilo que tinha que fazer a tempo, o que vai acontecer? Sua imagem não vai ser só ruim para os outros, vai ser para você mesmo. Você não gosta de procrastinar no final das contas. Você se sente mal. Você se sente culpado de deixar para depois. Isso gera sentimento de culpa também. Você fica também com raiva de você mesmo. É ou não é? A gente fica irritado porque a gente não realiza as coisas. Então você pensa, quando a gente procrastina, a gente tem a sensação de que a gente está trazendo alívio para a gente mesmo. Porque você está deixando de encarar uma coisa desagradável. Mas não é alívio. Você está empurrando para frente um problema sério, que vai afetar o resultado do que você faz, vai afetar a sua autoestima, a sua autoimagem, vai te trazer estresse e vai te trazer culpa. Então, procrastinação é uma coisa prejudicial em várias áreas da vida da gente. Por isso que a gente tem que entender isso antes que isso vire um hábito. Porque se o seu hábito for procrastinar, se o seu hábito for deixar para lá, você vai viver com isso a vida inteira. E criar um hábito é uma coisa que depois você fica presa nele. Se você consegue criar um hábito totalmente diferente, de nunca procrastinar, esse hábito depois vai ficar a seu favor. Porque aí vai no automático depois. Tá certo? Então vale a pena a gente enfrentar isso. Tem pessoas que procrastinam assim, quando tem um compromisso, vai empurrando para se arrumar de última hora, por exemplo. Aí só chega atrasado. Eu conheci uma pessoa, convivi com uma pessoa há um tempo, na minha juventude, que ela nunca chegava na hora marcada. Ela sempre chegava atrasada. Quando tinha alguma reunião, algum compromisso, e se perguntava, e fulano não chegou? Ih, pode esperar, só daqui 40 minutos. Então, é a pessoa que deixa, vai empurrando para poder não se arrumar, ou então enrola para se arrumar, mas já que enrola, devia começar mais cedo. Aí o que faz? Você fica aquela pessoa vista como aquela que atrasa o tempo todo, e isso é desrespeito.
Quando você é uma pessoa que está o tempo todo atrasando com compromisso, você está desrespeitando a outra pessoa que se comprometeu de estar ali naquele horário com você. Então, procrastinar cria um problema para você e cria um problema para o resultado dos seus projetos, daquilo que você tem que fazer, e cria um problema de relacionamento também. Então, é uma coisa que vale a pena a gente encarar e entender que a gente precisa se livrar disso e saber como se livrar disso. Agora, gente, para algumas pessoas, a procrastinação é muito mais difícil que para outras. Tudo depende do temperamento. Por exemplo, pessoas coléricas. Pessoas coléricas são objetivas, elas não procrastinam. É difícil um colérico procrastinar. Ele tem muito mais facilidade de realizar uma coisa no tempo, porque o colérico é aquela pessoa que o prazer dele é de ver uma coisa realizada. Então não importa o sacrifício que ele tem que fazer. Ele quer resolver a situação. Então o processo para ele não importa se for um sacrifício. É muito mais fácil um colérico lidar com essa questão. Ele resolve isso muito rápido, ele administra tempo muito rápido. Por que eu estou falando de temperamentos? Porque isso não é, gente, uma questão de um defeito nosso. A gente nasce com um temperamento, você nasce já com essa disposição. Umas pessoas têm que lutar contra a procrastinação mais do que outras. Então, um colérico não precisa lutar muito contra isso, porque ele já tem isso na natureza dele. Agora, em contrapartida, alguém é colérico aí? Se tem algum colérico assim, sabe que tudo depende do temperamento. Exatamente, Aline, é o que eu estou falando, né? Então, se tem um colérico aqui, a procrastinação está ligada à depressão? Também, tem ligação também, certo? Mas não significa que toda procrastinação significa depressão. Mas pessoas que estão com depressão procrastinam por falta de energia, por falta de motivação, não é? Por falta de ânimo. O estado dela, de uma pessoa depressiva, é aquele estado desanimado mesmo. Então, é natural que ela procrastine. Mas não quer dizer que toda pessoa que tem um problema de procrastinar está com depressão. Entendeu? A relação não é assim. Agora, em compensação, o sanguíneo, ele é o oposto. Enquanto o colérico é aquela pessoa que tem o prazer na realização, o sanguíneo tem que ter o prazer no processo. O sanguíneo é aquela pessoa que no processo ele quer estar satisfeito com o que está fazendo. O sanguíneo é aquela pessoa que gosta de fazer aquilo que gosta. Ele não quer se sacrificar para fazer algo que ele não está com vontade de fazer. Então, procrastinar é muito mais fácil acontecer na vida de um sanguíneo. É mais difícil se livrar da procrastinação para um sanguíneo. Por isso que se você for sanguínea, você tem que saber o seguinte, que você tem uma grande luta para travar e que você tem que ser muito persistente para poder você superar esse tipo de coisa, tá certo? Outra coisa, o melancólico. O melancólico, ele procrastina por insegurança, porque ele é pessimista, porque ele acha que nada vai dar certo, então ele vai deixando para depois, ele sempre acha que ele tem que esperar primeiro aperfeiçoar as coisas para depois começar. Então, é a pessoa que não faz, ele procrastina exatamente por insegurança, por achar que ele não vai dar conta, por achar que ele precisa fazer tantas coisas primeiro para depois fazer aquilo. Olha, e tem uma frase que eu tenho ouvido muito ultimamente, e é verdade, e eu falo essa frase para mim todo dia. O feito é melhor do que o perfeito. Não adianta você ficar esperando perfeição para você realizar uma coisa. Você realiza e você se aperfeiçoa enquanto realiza. Mas não adianta você ficar esperando que tudo fique no jeito para depois você fazer, certo? Senão, você vai procrastinar a vida inteira. Você vai enrolar, esperando que um dia a coisa fique boa para poder você fazer. A gente faz e vai aprendendo. Outro, fleumático. Por que o fleumático procrastina? Porque ele é desanimado, porque ele é comodista, certo? O fleumático deixa tudo para cima da hora mesmo por acomodação, porque ele não gosta muito de se movimentar. A gente tem que lembrar, quando a gente fica assim, deixando para depois, para ver
organização é tudo para mim, mesmo sem querer. Ótimo. Aqui tem alguém aqui que já faz no automático. Quando você tem isso dentro de você, é tranquilo, mas quando não tem, querido, não é defeito não, tá? É o seu temperamento que é assim. Você só tem que brigar um pouco mais. Você só tem que confrontar você muito mais do que qualquer outro temperamento, do que o colérico, por exemplo, tá bom? Agora, como é que a gente faz isso? A gente precisa mudar. Para mudar, é um processo. Se você se identifica e vai se identificar com tudo que ainda vou falar aqui, talvez você termine essa live e você fala, se você for sanguínea, é fácil da gente fazer isso. A gente ouve uma coisa, a gente acredita naquilo, a gente se empolga com aquilo, e aí a gente fala assim, a partir de hoje eu sou diferente. Aí você quer mudar tudo a partir daquela informação. Calma, porque tudo é um processo. Mudança é uma coisa que se faz aos poucos. Mudança se faz num processo. Ninguém muda uma história do minuto para o outro. Imagina um navio gigante, enorme, um transatlântico. Se você tentar dar uma volta rápida nele, o que vai acontecer? Ele vai naufragar. Então você tem que ir mudando devagarinho. Então você tomou a decisão de mudar, saiba, vamos um passo de cada vez. Vou te contar uma historinha aqui, que eu já contei aqui outras vezes, mas é uma história muito boa, para a gente entender que não dá para mudar da água para o vinho. Tem do minuto para o outro, aliás. Tinha um cara, um sujeito, que ele era casado com uma mulher muito controladora. E ela era muito ditadora mesmo. Na casa, quem mandava era ela. E esse homem era muito passivo, muito pacato. E ele foi encolhendo, ela mandava e ele encolhia. Até que ele entrou numa depressão profunda, ele não conseguia reagir. Aí ele foi procurar um psiquiatra. Chegou lá, ele falou com o psiquiatra que ele precisava tomar um remedinho, porque a vida dele estava um caos, que ele estava muito desanimado. O psiquiatra pediu para ele contar a vida dele, como é que é. Ele contou, o psiquiatra falou assim, meu amigo, você não tem que tomar um remedinho, você tem que melhorar a sua autoestima. Eu vou te dar aqui um livro para você ler, que você vai melhorar a sua autoestima. Só que esse homem estava com uma pressa tão grande de transformar ele mesmo, que em vez de ir para casa e ler o livro aos poucos e ir absorvendo aquilo, ele sentou num café e leu o livro inteiro. Leu o livro todinho antes de ir para casa. Ele falou, pronto, já tô com a autoestima lá em cima, melhorei, já sei tudo que eu vou fazer. Chegou em casa, chegou para a mulher toda animada e falou assim, olha só, tô com a autoestima lá em cima, essa casa vai mudar, tudo mudou agora daqui para frente aqui dentro, quem manda aqui dentro sou eu, e vai começar agora, e eu quero que você vá para a cozinha agora, porque eu quero um jantar perfeito, e eu sei que quem vai fazer é você. E depois do jantar, eu quero aquela sobremesa que eu gosto. Adivinha quem vai fazer? Você. Depois do jantar, eu quero um banhozinho muito quentinho, quero com massaginha nas costas, com sais na banheira. E adivinha quem é que vai preparar todo esse banhozinho para mim? Você. E quando eu tomar o meu banho e sair todo fresquinho de dentro daquela banheira, adivinha quem vai pentear o meu cabelinho e trocar minha roupinha? E ela disse, o moço da funerária. Então, querida, ninguém muda da água para o vinho. Vamos devagar, certo? Vamos dar um passo de cada vez para você não precisar da mudança com o moço da funerária, tá certo? Bom, então, o que a gente faz? Como é que a gente dá os primeiros passos? Olha, se você é uma pessoa sanguínea, você com certeza vai querer fazer as coisas tudo de uma vez só. Então, a primeira coisa que você vai fazer é selecionar. Vamos fazer uma coisa de cada vez. As coisas são desagradáveis. Procrastinar está ligado à depressão. Não, amor. As pessoas que têm depressão, elas costumam procrastinar sim, certo? Porque ela está desanimada, ela está sem energia, né? Ela está não tem muita visão de futuro. Então, a pessoa com depressão, ela procrastina por essa falta de energia, por tudo isso que ela está sentindo. Mas não significa que quem está procrastinando está depressivo, tá certo? Então, vamos entender isso aqui. Se você é sanguínea, entende o seguinte. Vamos fazer uma coisa de cada vez, certo? Entenda que você está em treinamento.
tá? Percebe, toma isso para você, você está num processo de mudança. Então, vamos dar um passo e firmar esse passo. Mas esse passo tem que ser um de cada vez. Não adianta querer subir todos os degraus da escada correndo, senão você despenca lá de cima, tá certo? Então, se você quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, seleciona a principal, mas seleciona o que é mais importante, não deixa você enganar você mesmo, trazendo um monte de coisinhas que não fazem sentido só para ocupar o seu tempo e você não ter que fazer aquilo que é desagradável. Então, vigia você mesmo. Se você estiver arrumando um monte de coisinhas para fazer, pode saber, você está se sabotando. Você está deixando de fazer aquilo que é mais importante. Seleciona, anota, põe na tua agenda o que é prioridade para você fazer e foca naquilo, tá certo? Existe uma técnica muito interessante que ensina a gente a fazer o seguinte: se vamos supor que você precisa de estudar para uma prova, ou você precisa arrumar o seu armário, ou dar uma faxina na sua casa, ou sentar para botar um projeto em dia, você determina que você vai fazer isso por 25 minutos, tá? Você trabalha 25 minutos e folga 5. O fato de você saber que você vai se dedicar a uma coisa 25 minutos, mas depois você tem 5 de folga, a sua mente já trabalha com mais entusiasmo, porque você sabe que você vai ter 5 minutinhos de folga. Trabalha 25, folga 5. Depois que você fizer esse processo 5 vezes, você dá uma folga para você de meia hora. Vamos supor que você está estudando para uma prova. Estuda 25 minutos, para 5 de refresco, vai na varanda, toma uma água, olha o seu celular, sua rede social, se você quiser, mas é 5 minutos, bota o relógio para despertar. Voltou, você vai conseguir fazer mais 25, porque você sabe que tem mais 5 depois. A gente precisa de ter a gratificação. Se você tem uma gratificação para te dar, você consegue fazer uma coisa e levar até o fim. Então, é 25 minutos, folga 5. Faz esse processo 5 vezes, folga 30. Você vai poder dar a você um certo alívio, tá certo? Pensa também que tipo de coisa você procrastina, para você conhecer melhor você mesmo. O que é que você procrastina? É a arrumação de casa? É o seu projeto? É uma área do seu trabalho que você não gosta? Tem gente que ama o trabalho que faz, mas não gosta de um aspecto do trabalho. Aí aquele ela vai deixando para depois. Veja, quem sabe, nesse aspecto do seu trabalho, você pode terceirizar isso. Você pode transferir isso para alguém fazer para você. Se você puder, delega isso para alguém. Se não puder, coloca isso na frente e se livra de uma vez disso. Coloca isso como um alvo para você fazer antes de qualquer coisa, para você saber que você vai se sentir aliviado porque você já cumpriu aquela tarefa. Porque quando a gente deixa para depois, quando a gente procrastina, a gente também está deixando a satisfação para depois, porque aquilo vai ficar na sua cabeça. Toda hora aquela preocupação vem. Então você elimina ela primeiro. Outra coisa que faz a gente procrastinar, quando a tarefa é grande demais. Às vezes você tem que fazer uma prova e você tem que estudar um livro inteiro, é muito. Aí você olha e vê que é grande demais. Às vezes você olha para o seu armário e ele está totalmente bagunçado. Meu Deus, quando é que eu vou arrumar tudo? Você olha para a tua cozinha, a pilha de louça está lá em cima. Ou você tem algum projeto para fazer e aquilo é muita coisa, tem muitas partes ali naquele projeto para você realizar. Sabe o que você faz? Corta em fatia. Vamos supor que seja a sua cozinha. Entra para a sua cozinha para arrumar e pensa assim: só vou lavar os copos. Só olha para os copos. Lava todos os copos, bota lá. Agora eu só vou olhar para os pratos. Lava todos os pratos. Não olha para o todo. Vai olhando para cada parte. Quando você vê, você já terminou. Você vai arrumar seu armário. Você pensa assim: hoje eu só arrumo as gavetas. Pronto, você arrumou as gavetas. Outro dia você vai e fala: agora eu vou arrumar isso assim. Vai por partes. Você vai ficar feliz e realizado porque você cumpriu o que você se propôs a cumprir. Ao invés de ficar depressivo, de ficar se sentindo culpado, de ficar estressado porque você acha que não vai conseguir.
É uma prova que você tem que fazer, tem um livro inteiro, tem 20 capítulos nesse livro. Você tem o quê? 30 dias para fazer essa prova. Pega os 30 dias, divide esse capítulo em 30 dias. E dá a você a tarefa de cumprir só aquela parte por dia. Porque aí você vai se sentir realizado no final do dia, porque você conseguiu cumprir o que você se propôs. Aumenta a tua autoestima. No dia seguinte, você sabe que no dia anterior você conseguiu cumprir. Como aplicar esse método ao emagrecimento? Exatamente, Camila. Pega esse método e coloca aí no seu projeto de emagrecer. Cumpre um dia de cada vez, certo? Se você cumprir um dia, no dia seguinte, você vai saber que você pode, que você consegue, porque você tem a sua experiência do dia anterior para te provar, tá certo? Você não vai olhar para aquilo e não vai ficar desanimada, porque você sabe que você realizou. Não importa quanto falta, o que importa é que cada dia você cumpriu aquilo que você se propôs. Então, outra coisa, gente, pensa no que tira o seu foco. O que é que tira o foco? Rede social, tira o telefone perto de você, certo? O telefone você vai pegar naqueles 5 minutinhos que você deu para você de folga, tá bom? Naqueles 25, você está proibida de olhar o celular. O que te tira o foco são pessoas passando perto de você, chama a sua atenção, conversa com você um pouquinho, vai para dentro do teu quarto, vai para um canto da casa, vai para algum lugar onde não tem ninguém. Aqueles 25 minutos você vai ficar sozinho em algum lugar. Então, descobre o que tira o seu foco e elimina isso daquele tempinho que você tirou para você realizar o que você precisa. Tá certo, gente? Então, conhece você mesmo, divide suas tarefas em partes, escolhe uma de cada vez, descobre aquilo que te tira atenção. São algumas técnicas que ajudam você a criar o ritmo. Quando você conseguir criar esse hábito, o hábito ajuda você. Agora, tem um outro motivo também que leva a gente a procrastinar, que é a preguiça. Oh, Jesus, tem misericórdia. Preguiça também faz procrastinar. Gente, a preguiça é pecado. Está lá escrito Eclesiastes 10:18. Por causa da preguiça, o telhado se enverga. A Bíblia fala para a gente olhar o exemplo da formiga, que não tem preguiça, tá certo? Então, se você é uma pessoa que descobriu que é a preguiça, que é o seu problema, encara isso, tá certo? Vamos enfrentar a preguiça, vamos enfrentar todos os motivos de procrastinação, porque nós estamos. Isso sempre foi uma coisa ruim. Hoje, mais ainda. Porque a gente está num tempo de grande mudança. Nós estamos num tempo onde o tempo está acelerado demais. Se você não realizar o que você precisa realizar hoje, você acumula com amanhã. E aí você amanhã não vai fazer tão bem feito quanto você podia fazer se você fizesse o de cada dia. A gente está vivendo um tempo de mudança, de aceleração do tempo. E nós viemos nessa vida, cada um com uma missão, e a gente tem que cumprir. Nós temos um patrão. E o nosso patrão é Deus. E tudo que a gente faz, a gente tem que fazer para Ele. E Deus nos deu capacidades, dons, talentos, e não foi para enterrar, não, foi para multiplicar. Ele vai pedir conta de tudo aquilo que Ele te trouxe no mundo para fazer, certo? Ele vai cobrar de mim e vai cobrar de você. E mais, tudo que a gente faz afeta a vida de outras pessoas. Quando você deixa de fazer uma coisa bem feita, pode ter certeza, o prejuízo vai para outras pessoas também. A nossa responsabilidade não é só com a vida da gente, é também com a vida do outro. Então, tudo que você puder fazer com excelência na sua vida, alguém também vai ser abençoado com isso. Não é só você. Nós temos uma missão a cumprir e se a gente procrastinar, Deus vai pedir conta desse tempo. E não adianta você deixar para amanhã, sabe por quê? Amanhã tem outra coisa para fazer. Amanhã tem a obrigação de amanhã. Então você precisa cumprir a de hoje. A gente precisa pensar o seguinte: às vezes a gente se acha sobrecarregada, não é? Você se acha sobrecarregada, tira um tempinho para você, certo? Eu não estou falando que você tem que trabalhar 24 horas por dia, não, tá? Mas pensa o seguinte: Deus faz tanto pela gente,
Deus cuida tanto da gente. Tem tanta coisa difícil acontecendo. Você está sendo preservado, você está aqui olhando para mim, me ouvindo. Então, a gente é tão abençoado que a gente precisa devolver para Deus alguma coisa em termos de dedicação. Ele te deu dons, ele te deu capacidade, ele te deu talentos. Ele te deu bênçãos para você multiplicar. E se você procrastina, por preguiça, por medo, por insegurança, por não gostar, seja por qual motivo for, você está deixando de abençoar a sua vida e está deixando de abençoar a vida de muitas outras pessoas. E está deixando de cumprir o propósito que Deus colocou aqui nessa terra. Tá certo? Aí tem gente que faz muito bem uma coisa e procrastina as outras. Mas Deus deu um talento para um, 3 para outro e 5 para outro. Se ele te deu 5, você vai ter que multiplicar os 5. Se ele te deu 3, você vai multiplicar os 3. Então não adianta você fazer um e largar os outros sem fazer. Você tem que cumprir todos aqueles que Deus te colocar na mão para cumprir. E se ele te deu 5, é porque ele está apostando em você, porque ele confia em você. Então vamos sair dessa preguiça, certo? E vamos fazer, sabe por quê? Descansar, a gente descansa na eternidade. Lá a gente não vai ter cansaço, lá a gente não vai ter estresse, lá não vai ter dor, certo? Aqui, sim, aqui a gente veio para cumprir a tarefa que a gente veio cumprir.